Nos ajuda, Senhor, no aprendizado da tua palavra. Assim nós oramos agradecidas no teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Tá acabando a bateria. Amém. Amém, irmã, amém. Eu encontrei na revista Servas um trecho que falou muito ao meu coração. É do ano de 2015. Estão me ouvindo? É do ano de 2015, o quarto trimestre, né? Outubro, novembro, dezembro, e cujo título é Em Busca da Felicidade. Primeiramente, eu tomei essa palavra para mim mesma, né? Quando nós abrimos a palavra do Senhor, ou mesmo uma revista de cunho evangélico, né? Evangelístico, espiritual, a gente deve procurar retirar daquilo que nós estamos lendo algo que nos edifique, que nos conforte, que nos encoraje também, não é? E que nos coloque também no caminho que nós devemos andar. Então, o texto, ele é pequenininho, ele diz assim, Em Busca da Felicidade. A autora é Andrea Beck. Dias atrás, uma amiga me perguntou como eu convivo com a felicidade. E minha resposta foi que nunca havia medido minha vida em função disso, que não pensava sobre ela e nem a procurava. O que eu almejo mesmo é a paz. E quando não a tenho, aí percebo que não estou feliz. Apesar de algumas variações, esta sempre foi a minha resposta a perguntas desse tipo. Hoje me peguei refletindo com a palavra felicidade. Hoje me peguei refletindo que a palavra felicidade não é citada uma única vez na Bíblia, ao passo que a palavra paz é encontrada em 80 versículos e, dentre eles, 15 se encontram no livro de Isaías, cujo autor profetiza sobre o príncipe da paz. Ao refletirmos que nesse mundo passaremos aflições, porque o Senhor Jesus disse, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Então, refletindo sobre essa passagem sobre aflições e que este mundo jaz no maligno, sabemos, o versículo de 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Né? Sabendo destas coisas, ter a paz de Cristo parece mais adequado. Né? E olha como o Senhor é bom, né? Quando a gente vai numa conversa ou até mesmo em estudo da palavra do Senhor, numa classe, a gente só cita o final, né? A parte B do versículo, né? Que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas o importante é o que vem antes. Para nós, o que conforta é o que vem antes, que diz: sabemos que somos de Deus. Então, a segunda parte, ela já perde a sua força, porque a primeira já reforça isso, né? Sabemos que somos de Deus. Isso falou muito ao meu coração, né? Muito se ouve que o importante é ser feliz e, por conta deste discurso, nos embrenhamos em atalhos que aparente e temporariamente nos deixam felizes, mas sem paz, pois o pecado sempre nos separa de Deus. E isso a autora dizendo, né? A escritora que escreveu isso. Oro para que, quando a vida nos apresentar situações nas quais a decisão for entre ser feliz ou manter a paz em Cristo, escolher a paz e que nos acheguemos àquele que prometeu aliviar os cansados e sobrecarregados. Né? Então, eu gostaria de convidar uma irmã, qualquer irmã que sentiu o desejo, fechando esse texto, para ler o Salmos primeiro, né? A autora diz que nunca encontrou
a palavra felicidade na palavra do Senhor, mas nós sabemos, né, o Salmo 1, como começa. Elisângela, eu não sei agora quem é que vai. Elisângela mesmo pode ler, Elisângela? Posso. O Salmo 1, é o que diz? Todo ele? Não, só os versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E nós sabemos que o significado da palavra bem-aventurado é feliz né? Bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, né? Então, essa felicidade a gente não vê mesmo na palavra do Senhor, mas ela está repleta de conselhos que trazem a felicidade, né, em Cristo, né? Não só essa, como tantas outras, as bem-aventuranças lá de Mateus, capítulo 5 ou 6, as bem-aventuranças do livro de Apocalipse, né? São coisas sérias e que realmente trazem a felicidade porque nos conduzem à vida eterna, né? Então, pensando assim, irmãs, eu quero convidar a irmã Elda, ela de muito boa vontade, né? Com todo prazer e simpatia, ela aceitou. Então, a irmã Elda vai entoar um dos seus louvores. Boa noite, irmãs amadas. É realmente uma satisfação estarmos mais uma vez reunidas no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nome está escrito em Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quero convidá-las, ao ouvir esta canção, que exaltem o doce nome do nosso Senhor Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor,
meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus mesmo. E a letra tão bonita e tão profunda desse hino possa entrar no coração de cada uma, não é? E nos fortalecendo a fé em Jesus, né? Muito obrigada, irmã, pela colaboração com esse hino tão bonito e precioso para nós, não é? E neste momento eu vou fazer uma pequena oração para passar a palavra para a nossa convidada de hoje, a nossa irmã Rosana Jané, que já se apresentou entre nós desde o início, quando eu abri, né, o Zoom, já estava ela toda sorridente, transmitindo a sua simpatia, não é? Então, oremos ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por este período que passamos até agora, nesta reunião, Senhor, que é para teu louvor, é para engrandecer o teu santo e precioso nome, e agora que nós vamos passar para a mensagem, Senhor, que nós possamos estar com nossos corações preparados para receber a porção preciosa da tua palavra, Senhor. Abençoe, unge a irmã Rosana, abençoe o esposo, o ministério que eles desenvolvem na igreja local, aonde o Senhor os mandar, Senhor, e toda a sua família. Colocamos cada uma de nós sob os teus cuidados santos, sabendo que o Senhor tem olhado pelas nossas necessidades, pelas nossas ansiedades, e cuidando de nós, Senhor. Muito obrigada. É em nome de Jesus que rogamos com ações de graças. Amém. A oportunidade está com a irmã Rosana Jané. Boa noite, irmãs. É realmente um prazer enorme estar com vocês. Eu já tentei estar em outras reuniões para ouvir a palavra de Deus juntamente com vocês, mas nós temos uma live na família e essa live acontece às terças e aos sábados. Nesse período de pandemia, a gente não tem podido se encontrar, e aí, para a gente suprir um pouquinho da necessidade dos meus sogros, né, o seu Ramon, dona Damares, que ficam lá muito isolados, sozinhos, a gente criou essa live exatamente nesse horário. Então, às vezes eu queria estar aqui, ficava dividida, porque eu queria estar aqui junto com vocês e queria estar lá também. Mas por isso que eu não tenho estado com vocês, mas o meu desejo era de poder estar e participar junto com vocês. A Eldinha sempre fala desse trabalho, acho que ela tem acompanhado desde o início, né, Eldinha? Então, ela faz uma propaganda, viu? E uma propaganda positiva. Eu queria agradecer também a vocês, porque o meu esposo esteve algumas vezes aí na igreja de Turiaçu, ele gosta muito dessa igreja, tem um carinho muito grande por vocês. Vocês sempre receberam o Davi com muito amor. Outro dia nós estávamos vendo um livro que vocês deram para o irmão Davi.
Ele falou que vocês falaram bem assim, hoje nós vamos dar esse livro de presente para o irmão Davi. Mas ele tem um carinho muito grande por vocês e eu queria agradecer o cuidado de vocês com ele, sempre que ele está aí para ministrar a palavra. Nós estamos em Ribeirão Preto já há alguns anos, iniciando uma nova igreja, nossa igreja bem nova. Nós temos 7 anos que nós estamos iniciando esse trabalho. Peço que as irmãs orem por esse trabalho aqui em Ribeirão Preto. Não tem sido fácil. Nessa pandemia, nós temos visto muitos irmãos desanimando, não assistindo mais as lives. Iniciamos as reuniões presenciais e alguns começaram a ir, hoje já não estão indo. Nós estamos passando por um momento muito difícil, irmãs, muito difícil, mas o meu esposo outro dia disse uma coisa para mim e eu tenho que concordar com ele. A pandemia, ela não criou nada novo. Ela não criou situação nova dentro dos nossos corações. Ela apenas permitiu que essas situações, elas se revelassem. Os problemas e as dificuldades, irmãs, elas servem para nós mostrarmos o que é que nós temos aqui dentro. O que é que está tendo supremacia nas nossas vidas? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Quando Cristo, ele é a supremacia, ele ocupa o supremo lugar nas nossas vidas e da maneira como deve ser, não é pandemia que vai nos desanimar, irmãs. Aliás, os irmãos lá da igreja perseguida, né? Eles vivem em constante pandemia, não é verdade? Porque eles estão numa constante situação difícil, correndo risco de morte, mas eles estão animados. Uma vez o meu esposo estava pregando com o irmão Peter, e o irmão estava dando, na época ele viajava muito para aqueles países comunistas, né, na época da União Soviética, e ele deu uma estatística que me deixou assim, na verdade, estarrecida. Ele disse o seguinte, que nós temos tanta liberdade aqui, não é verdade? E eles não tinham liberdade nenhuma, né? Quando descobertos, eles morriam, né? Ou eram presos e torturados por amor ao evangelho. Mas o índice de crescimento da igreja lá era de 60%, enquanto o índice do crescimento da igreja aqui no Brasil era de 6%. Vocês percebem a diferença, irmãs? Então, não são os problemas e as dificuldades que surgem que nos desanimam. Eles apenas evidenciam um desânimo que já existia. Nós precisamos cuidar disso. O salmo que a irmã leu no início foi o salmo que nós estudamos aqui a semana passada nos nossos devocionais. E sabe, irmãs, quando nós estamos realmente firmadas e alicerçadas em Cristo, quando as tempestades surgem, quando as dificuldades, quando as intempéries da vida surgem, nós nos mantemos firmes. Mas é necessário que nós estejamos realmente firmadas em Cristo. E o estudo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o Senhor colocou no meu coração, encontra-se na carta, é o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, mas ele estava preso numa situação... ele estava preso numa prisão domiciliar. E ele foi procurado por um homem chamado Epáfras. Eu imagino que Epáfras era um jovem, não sei porquê, mas eu imagino que Epáfras era um jovem. Ele havia iniciado a igreja em Colossos, que era uma igreja bem próxima a Éfeso, onde Paulo residia. E provavelmente Paulo tem ajudado Epáfras no início desse trabalho. E acontece que Epáfras procurou Paulo porque ele precisava de ajuda. Estava infiltrando no meio da igreja uma doutrina, uma heresia, na verdade, uma doutrina errada, né? E ele
precisava da ajuda de Paulo. Quando ele fala com Paulo na prisão, ele dá um relatório contando o que estava acontecendo, como que a igreja estava, e ele fala de coisas boas, nós vamos ver, e ele fala também das coisas ruins. E aí, então, por causa disso, por causa desses falsos ensinadores que penetraram ali na igreja com essas doutrinas falsas, Paulo escreveu essa carta. E o tema central dessa carta é a supremacia de Cristo, é a preeminência de Cristo. Cristo, ele é o cabeça do corpo. E como tal, ele precisa ser reconhecido dessa forma. Quando uma igreja ela está afirmada, quando ela está firmada, quando ela está alicerçada em outra coisa a não ser Cristo, irmãs, ela não se sustenta. Música é algo maravilhoso, mas não sustenta a nossa vida espiritual. E em tempos que nós estamos passando agora, em tempos de pandemia, em tempos de problemas sérios e graves como os que nós estamos enfrentando, é a palavra de Deus e é Cristo quem vai realmente e de fato nos sustentar. E aí, então, olha só que coisa interessante. A gente tem algumas lições que eu gostaria de tirar desse texto, e eu gostaria de fazer a leitura junto com vocês, primeiro no capítulo 1, dos versos 1 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança da vossa fé em Cristo, da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Quando Paulo, então, iniciou essa carta, ele começa fazendo um comentário sobre algo bom que Epáfras falou a respeito dos irmãos ali em Colossos. Mas, sabe, uma coisa que fica claro para mim é que Paulo, ele mostra que esses irmãos que estavam ensinando coisas erradas, eles precisavam ser confrontados. Nós não podemos permitir o erro, irmãs. Uma doutrina errada, por menor que ela seja, desse tamanhozinho hoje, lá na frente, irmãs, ela vai se tornar uma coisa enorme e pode ser um fracasso para a igreja local. Nós temos que cuidar disso. Para isso, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para que nós possamos conhecer a verdade. Sabe por quê? Porque doutrina falsa se combate com o quê? Com briga? Com bate-boca? Não. Se combate com doutrina correta. Corretamente ensinada e aplicada às nossas vidas. É assim que se combate o erro quando ele entra na igreja local. Mas, então, os ataques principais dessa doutrina, nós vamos ver daqui a pouco, era contra a pessoa e a obra de Cristo. Irmãs, toda doutrina errada, toda igreja que, na verdade, não é igreja verdadeira, ataca a pessoa e a obra de Cristo. É interessante, é impressionante isso. E nós temos que cuidar disso, cuidar muito bem. Conhecermos a supremacia de Cristo, ele é o cabeça do corpo, não é? Então, olha só, ele vai exaltar, então, a suficiência da obra de Cristo. Dos versos 1 até o verso 8, que foram os versos que nós lemos agora, Paulo, uma vez na época que eu fazia faculdade, eu tinha um professor que ele falou assim para nós: sempre que você for chamar a atenção de um aluno, usa o esquema positivo, positivo, negativo. Aí eu falei, mas isso aqui é aula de didática ou é aula de matemática, de física, né?
Positivo, positivo, negativo. Aí um dia eu falei para ele, professor Tom, por que positivo, positivo, negativo? Ele falou, elogia primeiro. Depois de elogiar a pessoa, você pode falar de qualquer defeito dela que ela vai aceitar. É como se você estivesse amaciando, sabe? E Paulo faz isso aqui. Ele não começou já direto, né? Voando como a linguagem lá fora fala, voando com o pé no peito da pessoa, né? Com 5 pedras na mão. Não. Ele elogia aquilo que aquela igreja tem de bom. No fundo, irmãs, todas nós temos coisas boas, temos coisas ruins que nós devemos cada dia trabalhar nas nossas vidas. Ou só eu tenho? Eu acho que não, né? Acho que a vida inteira a gente vai lutar contra os nossos temperamentos, contra as nossas dificuldades, o nosso jeito, né? E os nossos pecados, né? A gente tem os nossos pecados, que a gente precisa lutar contra eles diariamente. Paulo dizia isso, diariamente eu tenho que me despir do velho homem. Ora, se o grande apóstolo Paulo tinha que se despir do velho homem, quem é essa que vos fala? Que também não tem que se despir da velha Rosana, diariamente, irmãs. Diariamente ela se levanta e querendo tomar conta do espaço, e eu preciso colocá-la no seu devido lugar, né? Eu tenho que me despir. E Paulo, então, ele vai destacar as 3 qualidades dessa igreja. Olha só o que ele fala, ele diz assim, eu tenho orado por vocês. Essa é uma coisa maravilhosa, irmãs, quando nós podemos orar pelos nossos irmãos, orar pelas outras igrejas, orar por aqueles que a gente fica sabendo que está com algum problema, está com alguma doença, está com alguma dificuldade. Que bom nós podermos contar com os nossos irmãos sem medo, não é mesmo? Sem medo de admitir as nossas dificuldades e as nossas necessidades, né? Olha, eu tenho me sentido fraca nessa área, irmã, ora comigo. Olha, a igreja tal está passando por alguns problemas e dificuldades. Algumas pessoas falam, o que está acontecendo lá? Mas não porque está, de fato, interessado, preocupado e querendo orar, mas é porque está querendo pôr fogo, né, pôr palha lá na fogueira e aumentar ainda mais a questão, não é verdade? Não. Vamos orar uns pelos outros, uma igreja pela outra igreja, não é? E ele fala assim, eu tenho dado graças a Deus, né? E digo para vocês, quando eu oro por vocês, porque eu ouvi da vossa fé em Cristo Jesus. Irmãs, como é bom quando eu penso, eu estava pensando, o que Paulo ouvia a respeito da fé deles? Ora, a pregação que eles haviam escutado por parte de Epáfras, que foi quem iniciou essa igreja, quando fala de fé, irmã, está falando do evangelho que eles ouviram. Não é? Está falando da obra redentora de Cristo Jesus, né? A fé, ela tem valor dependendo de onde você coloca essa fé. Eu tenho encontrado pessoas no meu convívio que têm muita fé, mas fé no objeto errado. Mas Paulo, ele não está dando graça porque eles têm colocado sua fé em objeto errado. Ele tem dado graça porque eles têm colocado sua fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, irmãs, para salvar os pecadores arrependidos que depositarem sua fé na obra da cruz. Ali, aos pés da cruz, é onde nós podemos receber perdão dos nossos pecados. É ali onde tudo começa. É onde tudo começa. E Paulo, então, ele estava agradecendo ao Senhor, porque eles haviam ouvido o evangelho verdadeiro, e eles haviam acatado o evangelho verdadeiro. Eles haviam crido no evangelho verdadeiro. Então, ele está agradecendo ao Senhor, porque a fé deles estava baseada na obra redentora de Cristo. E ela precisava permanecer lá. Ela precisava permanecer lá. Ele agradece também o amor que ele tinha ouvido por parte desses irmãos para com todos os santos. Amor. Amor para com os santos. Sabe, irmãs? Amor é a base de tudo. É a base de tudo. Quando nós amamos, como de fato deve ser, né, da forma como deve ser os nossos irmãos, nós não vamos perder tempo falando mal deles. Nós não vamos perder tempo difamando os nossos irmãos. Pelo contrário,
Nós vamos sentir um amor por eles verdadeiro, real, como deve ser, um amor prático, um amor atitude, não aquele amor, né, aquela coisa etérea, aquela coisa que fica no ar só de palavras, mas um amor de ação. Esse era o tipo de amor que Paulo estava falando que os colossenses tinham para com todos, não era para com alguns, para com aqueles que pensam como eu penso, para com aqueles que eu converso e bato papo e gosto, porque a gente tem uma certa afinidade, era para com todos os santos, com todos os santos. O que mais que ele agradecia? Ele agradecia também a esperança que eles tinham. A nossa esperança, irmãs, ela está lá nos céus. Nós estamos aguardando o nosso Salvador. Esse virá nos buscar. Esse Deus maravilhoso prometeu que enviaria o seu Filho Jesus Cristo para resolver e solucionar de uma vez para sempre o problema dos nossos pecados, e ele fez isso. E ele prometeu voltar e nos buscar para estarmos para sempre com ele. Esta é a nossa esperança. É interessante porque esperança na Bíblia, ela é completamente diferente da esperança que a gente vê aqui no mundo. Aqui no mundo a gente fala assim, aqui em Ribeirão Preto a gente anda falando assim, gente, eu espero que hoje chova, porque nós estamos precisando muito de chuva. Mas eu não posso ter certeza de que vai chover, isso é um desejo que eu tenho. Mas na Bíblia, a palavra esperança, ela não tem esse sentido. A esperança é uma certeza que nós esperamos, nós só não sabemos o dia e a hora, mas vai acontecer, o nosso Salvador virá, e ele vai nos levar para estarmos para sempre com ele. Paulo continua, ele fala assim, eu também tenho orado por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade e do evangelho, que chegou até vós. E ele fala, como também tem chegado em todo mundo. Ele não está dizendo que o evangelho tinha chegado nesse momento em todo mundo. Isso é uma figura de linguagem. Nessa figura de linguagem, ele está dizendo, obviamente, do mundo conhecido. Paulo desejava chegar até a Espanha, porque a Espanha não tinha recebido ainda o evangelho, não é? Mas talvez ali do mundo romano, né? Mas o evangelho naquela ocasião, irmãs, ele caminhou numa velocidade tão grande. Hoje nós temos tantos recursos e nós não andamos sequer 1/3 da velocidade na pregação do evangelho que naquela ocasião, naquela época, o evangelho caminhava. É uma coisa interessante. Nós temos tantas coisas, né? Nós temos rede social, nós temos juntas missionárias, nós temos tantas organizações, sabe? Mas nós não atingimos o evangelho como naquela época eles atingiram. Eles caminhavam, eles levavam realmente o evangelho. E ele continua dizendo, então, isso, desde que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus. Esse versículo falou muito também comigo, porque ele disse assim, o evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Quando ele fala sobre ouvir e entender, isso tem me preocupado muito, porque hoje em dia nós temos visto, eu não sei aí no Rio de Janeiro, mas aqui no estado de São Paulo, em muitos lugares onde eu tenho ido, o evangelho do aceita Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão. E as pessoas não sabem nada sobre isso. Elas não sabem por que elas estão aceitando Jesus. Talvez para fazer um favor por ele, coitadinho, morreu, né, por nós. Irmãs, nós somos aceitas no amado. Pedro fala isso. Somos nós que somos aceitos. A graça de Deus chegou sim até nós. E nós não merecíamos essa graça. Não existe salvação se o pecador não tiver absoluta certeza de que ele é um pecador. Condenado. E como tal, não merece a salvação. Graça, irmãs, é exatamente isso. É favor a quem não merece. Eu não merecia ser alcançada pela graça de Deus. Eu não merecia salvação. Pelo contrário, se o Senhor tivesse me condenado, ele estaria sendo o que ele de fato é,
justo, porque era exatamente o que os meus atos mereciam. Mas na sua graça, ele olhou para mim e ele me deu aquilo que eu de fato não merecia. Sabe por quê? Porque ele é misericordioso. E como misericordioso, ele deixou de me dar aquilo que de fato eu merecia. Nós temos que pensar nesses conceitos, irmãs. E tomar cuidado quando estivermos pregando o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho completo. Porque meio evangelho, irmãs, é um evangelho incompleto. A salvação, ela está ali disponível para o pecador arrependido, que depositar a sua fé na obra redentora de Cristo na cruz. E se a nossa salvação não estiver extremamente embasada nesse fato, nós vamos aceitar o que estava acontecendo na igreja em Colossos. Eles estavam apresentando um outro evangelho. Um evangelho que até falava de Cristo, mas era Cristo mais alguma coisa. Não era integral. Meio evangelho é um evangelho inteiro falso. Eu me lembro de uma ocasião que o meu filho Jonatas queria uma camisa oficial do Palmeiras. Ele é palmeirense, aqui em casa todo mundo, né? E aí, o que aconteceu? Era muito caro, claro, caríssimo. Eu peguei e comprei uma camiseta para ele numa loja, nessas lojas Pelicano, nessas lojas, assim, bem populares, né? E aí, na etiqueta estava escrito 99% oficial. Só 1% não era oficial. Mas sabe de uma coisa? Esse 1% não oficial fez dela 100% não oficial. 99% de evangelho correto e 1% de evangelho incorreto faz desse evangelho 100% incorreto. A igreja em Colossos, ela havia ouvido, entendido a graça de Deus na verdade. E sabe de uma coisa? O próximo versículo me emocionou. Porque Paulo fala assim, segundo fostes instruído por Epáfras. Que humildade desse homem. Que humildade. Sabe, irmãs, eu fico pensando como seria bom se nós fôssemos assim. Quando Paulo fala assim, olha, vocês foram instruídos por Epáfras, e olha, bem instruídos. Ele está falando bem. Ele está corroborando o ministério desse jovem. Ele não está desfazendo de Epáfras. Pelo contrário, irmãs, pelo contrário. Ele está dizendo, olha, vocês foram muito bem ensinados por ele. Olha o que ele fala a respeito dele. Ele fala assim, nosso amado conservo. Imaginem, gente, Paulo chamando o seu, provavelmente, Epáfras creu no evangelho, conheceu o evangelho através de Paulo. Ele está dizendo, meu conservo, aquele que tem trabalhado junto comigo. Irmãs, outro dia eu encontrei uma carta. Quando o seu Guilherme Maxwell faleceu, o Davi tinha o seu Guilherme Maxwell como um segundo pai dele. Gostava demais, tinha muito, mas muita amizade com ele. E a Ana, tia Agnes, deu na época para o Davi um livro, um comentário do livro de Salmos do seu Guilherme para o Davi guardar de recordação do segundo pai na fé dele. Mas eles escreviam cartas um para o outro, o seu Guilherme e o Davi, eles se correspondiam, na época que a gente escrevia carta ainda. E aí, outro dia eu estava mexendo nesse livro, nesse comentário, e eu encontrei 2 cartas do seu Guilherme lá dentro. Aí eu falei, amor, você lembra dessas 2 cartas aqui? Ele falou, lembra, eu guardei aí de propósito, eu quero que fique aí, né? Eu quero que fique guardada aí. Aí eu peguei, abri a carta, e li a carta, né? Na época eu já tinha lido a carta, mas eu não lembrava mais do conteúdo. Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi como ele assinou. Como é que ele falou? Somos conservos do Senhor.
E eu fiquei pensando, imagina, o seu Guilherme Maxwell, o Davi na época era um menino. Era um menino, ele estava começando a carreira cristã e o seu Guilherme chamou ele de conservo. Irmãs, isso é muita humildade, nós devíamos fazer isso também. Mas o que hoje acontece, e que eu vejo muito, infelizmente, um irmão, um ministro do Senhor falando mal do trabalho do outro, difamando outros, contando mentiras, às vezes, a respeito do trabalho do outro. Parece que um tem ciúmes do trabalho que o outro desenvolve. Irmãs, que triste isso. Nós devíamos aprender com o apóstolo Paulo. Ele disse assim, olha, vocês foram instruídos na verdade, e vocês foram instruídos na verdade por Epáfras, nosso amado conservo, um fiel ministro de Cristo. Que bom, não é mesmo? Que bom. Ele elogiando, recebeu um elogio do apóstolo Paulo, gente, o homem era exigente. Era para poucos, né? Mas olha só que coisa, né? A gente vê muitos, né, desacreditando o ministério de outras pessoas. Infelizmente, isso acontece e não deveria acontecer. E aí, então, nós chegamos na parte em que Paulo, na parte do versículo 9, ele vai começar, então, a combater essas falsas doutrinas que estavam entrando ali na igreja em Colossos. Ele diz assim, por esta razão, versículo 9, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, nesses versículos agora, nós vamos encontrar a segunda parte da oração de Paulo. Nesse momento, então, ele vai pedir 4 coisas pelos colossenses: que transbordassem de pleno conhecimento da vontade de Deus, que transbordassem de toda sabedoria e entendimento espiritual, que vivessem de modo digno e que fossem fortalecidos na sua fé. Irmãs, por que esses pedidos? Porque a heresia que havia infiltrado no meio deles, olhem para o capítulo 2 e versículo 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha para o versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. E olha também os versículos 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E aí ele continua falando. Irmãs, o que estava acontecendo ali é que estava havendo eles estavam mesclando o evangelho com outras coisas. Havia um misticismo ali. Por quê? Porque eles estavam crendo que anjos eram também intermediários entre nós e Deus, e por isso eles mereciam a nossa adoração, inclusive para aplacar a sua ira, para que nós pudéssemos, com liberdade, chegar à presença de Deus. Outra coisa, os estudiosos descobriram isso. Eu li essas coisas em livros, estudando e pesquisando. Sabe aquela coisa assim, que você está ouvindo uma conversa, uma pessoa está falando no telefone. Eu acho que vocês não fazem isso, não. Só eu que faço. Pelas respostas do Davi, eu deduzo qual foi a
a pergunta. Às vezes eu erro. Mas eu deduzo qual foi a pergunta. Então, pelas respostas e pelas colocações do apóstolo Paulo, os estudiosos chegam à conclusão de qual era o problema e qual era a dúvida, porque não é falado sobre isso claramente. Mas eles estavam adorando anjos e depois conhecendo também a doutrina gnóstica, a gente sabe que eles praticavam isso. E era o início do gnosticismo entrando ali na igreja em Colossos. Então, outra coisa, legalismo, a prática da lei de Moisés para a salvação, misturando, vocês precisam guardar dias, vocês precisam se abster de certos alimentos, vocês precisam fazer determinadas coisas. Que mais? Um pensamento filosófico. Nessa época, ali na Grécia, eles estavam seguindo o pensamento de Platão, né? E no pensamento de Platão, que foi um filósofo, um grande filósofo grego, a matéria era uma coisa muito ruim, né? O que era bom era o que era espiritual, o que era etéreo, né? Por isso, vocês já ouviram falar de amor platônico? É aquele que você ama só a imagem e a idealização daquilo que você acha que é bom numa determinada pessoa, sem se materializar, porque nada que é materializado é bom, é ruim. Agora, veja, olha a dúvida que surgia. Se havia essa dualidade, o mundo das ideias, o mundo espiritual, que era uma coisa boa, era o mundo real, material, ele era uma coisa que não prestava e não funcionava. Vocês querem ver o que aconteceu? Olha só, como Deus, sendo espírito, ele pode ter se materializado? Se a matéria é algo muito ruim. Vocês percebem atacando a pessoa de Cristo? Cristo não pode ser Deus, porque Deus iria se materializar. Outra coisa, a ressurreição. Como ressuscitar uma matéria, o corpo? O corpo não é ruim? O sexo é ruim, mesmo dentro do casamento. O celibato, que é a pessoa não se casar, é muito superior. A virgindade de Maria, perpetuar a virgindade de Maria era dizer algo bom. Vocês conhecem essas doutrinas? Já viram essas doutrinas do celibato, de não poder se casar, e de que Maria até hoje, ela é virgem? Foi lá que começou, gente, essas doutrinas erradas, que hoje estão aí numa das maiores instituições religiosas que nós conhecemos. Por isso que eles precisavam mortificar o corpo. Irmãs, tudo isso misturado à salvação. Gente, a obra de Cristo é importante, mas olha, adorar anjos também, guardar a lei de Moisés e praticar a lei também, fazer essas coisas, né? Cultuar só o espiritual e o corpo ser mortificado. Aí Paulo, então, para combater isso, ele é um gênio, né? Lógico, um gênio inspirado pelo Espírito Santo. Olha o que ele pede. Ele queria pedir que eles transbordassem, não de conhecimento. No grego, a palavra gnosis, sabe de onde vem o gnosticismo? É dessa expressão, conheça. Você precisa ter um conhecimento. Olha, gente, para começar, a obra de Cristo é boa, mas precisa complementar isso aí, né? Precisa ter conhecimento. Aí ele fala, sim, vocês precisam ter conhecimento, mas sabe que conhecimento? O conhecimento pleno da vontade de Deus. E não dessas ideias erradas que vocês estão tendo. Ele está usando as mesmas expressões que eram usadas no gnosticismo. Ele fala, vocês precisam ter conhecimento, transbordar de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não nessas coisas. Porque essas coisas, elas têm aparência de sabedoria. Agora, veja, ele usa termos absolutos, ele fala de pleno conhecimento, ele fala de toda a vontade de Deus, para vocês viverem de modo digno do Senhor, de todo, do seu inteiro agrado. Isso era importante para eles, era necessário que eles agissem assim. Eles precisavam, primeiro, adquirir e transbordar de pleno conhecimento, eles precisavam fazer o arquivo. Sabe como que a gente faz arquivo? E como a gente conhece a vontade de Deus? Não tem outro jeito, gente. É estudando a palavra de Deus. É se debruçando sobre a palavra de Deus. Nós vamos conhecer a vontade do Senhor. Que mais? Né? Aí eu faço, então, ali o arquivo e depois, uma vez que o arquivo está pronto, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar corretamente esse conhecimento que foi arquivado.
E isso é o quê, queridas? Sabedoria. Outra palavra que vem lá do grego, sofia, sabedoria, usada pelos inimigos, não é mesmo? E entendimento, que é a real compreensão dessas coisas, dessa verdade. O alvo, irmãs, era o conhecimento de Cristo. E em sequência ele fala, sabe por quê? Porque quando vocês conhecerem de fato o Senhor, quando vocês souberem aplicar sabiamente o conhecimento que vocês têm do Senhor, vocês vão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado e produzindo frutos em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sabe? A doutrina correta me leva à prática correta. Tem uma finalidade ao conhecer a doutrina. E qual é a finalidade, minhas queridas? Sabe qual é a finalidade? Como é que eu vou cultuar a Deus? Do meu modo de pensar, como eu acho? Como que eu vou viver dentro do meu casamento, com meu esposo, sendo uma esposa que agrada ao Senhor e que está dentro daquilo que o Senhor deseja que ela esteja? Como eu vou criar os meus filhos? Como eu vou conduzir os meus negócios? Esse é o resultado. Eu primeiro preciso conhecer plenamente, ser sábia na aplicação, transbordar de conhecimento e entendimento para que tudo isso, toda essa teoria seja aplicada na minha vida diária. Na minha vida diária. Eu conheço para viver de acordo. Esse é o resultado. Esse é vamos dizer assim, esse é o meio, não é? Eu conheço, eu pratico e agora eu vou colher os frutos disso. E quais são os frutos que eu vou colher? Ele dá aqui, não é mesmo? Frutificar em toda boa obra, crescer no pleno conhecimento de Deus, ser fortalecido com todo o poder segundo a sua força, a força da sua glória. Eu vou ser perseverante. Lembra? O que é ser perseverante? Ser perseverante é aquela capacidade de permanecer firmes em meio à dificuldade. Como nós estamos precisando demonstrar o conhecimento que nós temos do Senhor. Porque o resultado do conhecimento de quem é o nosso Deus, ele é soberano, ele não está cometendo nenhum erro. Tudo que está acontecendo tem um plano. Talvez ele esteja querendo, sabe o quê? Peneirar a igreja. Peneirar a igreja. Para ver o que é que vai sobrar. Irmãs, será que nós vamos sobrar aqui nessa peneira? Será que nós vamos sobrar? Sabe, os tempos têm sido muito difíceis. E eles devem nos levar a conhecer melhor o Senhor. Porque quando eu conheço melhor o Senhor, eu vou conseguir resistir o dia mau. E no dia mau, em vez de eu reclamar, em vez de eu ficar ingrata, porque olha o final, ele fala, dando graças a Deus. A gratidão é outra finalidade, é outro fruto de tudo isso. Irmãs, a insatisfação e a ingratidão têm levado muitas pessoas a ficar procurando novidades e tentando trazer novidades para dentro da palavra de Deus. A última que eu ouvi é que a Bíblia precisa ser atualizada. Atualizada. É ele que precisa ser atualizado no conhecimento das Escrituras. Vocês percebem como nós precisamos conhecer para combater? Conhecer para viver do inteiro agrado do Senhor? Eu conheço melhor, eu vou resistir o dia mau, e no dia mau, em vez de eu ser ingrata e insatisfeita, eu vou exaltar a pessoa e a obra de Cristo numa conduta de vida que agrada ao Senhor. Exaltar, olha isso, exaltar a pessoa e a obra de Cristo numa conduta de vida que agrada ao Senhor. Não agrada a mim. Eu gostei do que a irmã Ângela disse no início. Uma vez eu ouvi de um irmão, e na hora que eu ouvi isso, eu fiquei um pouco chocada, mas depois eu descobri que ele tinha toda a razão. Deus está muito mais interessado na nossa santidade do que na nossa felicidade. Sabe por quê? Porque ele sabe que se eu viver uma vida santa dentro daquilo que é o propósito dele para a minha vida, a felicidade será uma consequência. Felicidade é muito mais, irmãs, muito mais do que dar risada, passar uns minutos e uns momentos alegres numa roda de amigos. É muito mais do que isso. Felicidade é conseguir até mesmo sorrir em meio
há lutas. E isso, irmãs, só o nosso Deus pode nos dar. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver dessa forma, buscando conhecer o Senhor. Tem um versículo em Daniel que fala assim: o povo que conhece o seu Deus, ele é forte e ativo, independente dos problemas e dificuldades que eles estiverem passando. Lembra que Daniel, quando escreveu isso, ele estava lá no exílio. Ele era um escravo. Que o Senhor nos abençoe e que Ele acrescente aquilo que faltou nessa noite para aquecer os nossos corações. Obrigada pelo convite, Elisângela. Obrigada, irmã Ângela. Obrigada, irmãs. Foi uma alegria muito grande estar junto com vocês, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que o Senhor abençoe vocês. Novamente, eu queria agradecer o cuidado de vocês para com meu esposo, viu? Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Amém. Amém, irmã. Rosana, muito obrigada. Agradecemos ao Senhor. Esclarecedora, que muitas vezes nós não nos preocupamos com isso, e a irmã explicou uma forma clara que acho que nós subimos mais um degrau no conhecimento básico, né, de como devemos nos comportar diante de tantas falsas doutrinas que surgem de pessoas amigas, vizinhas, que mistura tudo mesmo. Mistura com várias ideias, várias outras vertentes, e às vezes é difícil a gente conversar com a pessoa, esclarecer, não é? Temos mesmo que estar bem informadas acerca dessas coisas, para poder ajudarmos umas às outras e a nós mesmos, e aqueles que ainda estão nas trevas. Muito obrigada, irmã Rosana, foi um prazer conhecê-la, e nós também desejamos a você, né, ao seu esposo, né, ao casal, sucesso, vindo da parte do Senhor, porque o nosso dever é semear a palavra, né? Então, o importante é semear. Quem vai pegar é o Senhor, né? Quem vai colher os frutos, nós não sabemos quem vai colher, mas o importante é semear a palavra, né? Então, que os irmãos estejam, todos nós, né? Hoje, estejamos conscientes disso, não é? Que nós somos semeadores da palavra, tanto para ganhar alguém para Cristo, como também para ajudar uns aos outros na edificação do povo de Deus, né? Muito obrigada, irmã. E para finalizar, nós vamos agora, mais uma vez, dar a oportunidade com mais um louvor. E depois a Elisângela pode fazer as considerações finais, tá bom? Então, agora a irmã Elda. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, viu, irmã Ângela, de estar com vocês nesta noite, participando com os louvores. E para encerrar, nós vamos cantar Graça, como tão bem nós ouvimos a explicação da graça do Senhor Jesus nessa noite pela Rosana, né? Que maravilha nós termos ouvido esta palavra. Então, quero cantar Graça. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz:
como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei de Jesus que me salvou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém. Falarei, contarei de Jesus que me salvou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E quero também deixar como consolo para a Kelly, para a irmã Maria Lúcia, para a Vânia, para a Vanessa, né? Essa vitória que o irmão Ailton já alcançou no Senhor Jesus. Muito obrigada. Então, irmãs, vamos para a nossa divisa, né? E depois eu vou fazer os anúncios. Se encontra lá, a nossa divisa se encontra em 1 Coríntios,